O vídeo de hoje é sobre mais uma edição do Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais, a de 1950, voltando a ser disputado depois de um intervalo de 3 anos. E se você quiser conhecer tudo sobre esta edição do torneio, é importante que você deixe seu like, se inscreva caso ainda não seja inscrito, mande o link deste vídeo para pelo menos 8 amigos porque seleções tem 8 letras e confere o que eu vou te contar depois da vinheta. Se você acompanha nossa série de vídeos sobre o Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais, deve estar se perguntando: ué, e os campeonatos de 47 a 49? Não houve? Não! Neste período, a CBD, a CBF da época, realizou apenas uma competição rápida envolvendo as seleções paulista, carioca, fluminense e mineira, todas formadas apenas por jogadores juvenis. Em 1948, a competição não foi realizada para não atrapalhar os preparativos da seleção brasileira, que naquele ano jogaria a Copa Roca diante da Argentina e a Copa Rio Branco diante do Uruguai, e que no começo do ano seguinte jogaria a Copa América, a ser realizada no Brasil. O Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais deveria acontecer em 1949, mas ficou mesmo para o ano seguinte, vindo a começar logo no primeiro dia do ano, pois deveria acabar bem antes da Copa do Mundo, que seria disputada aqui no Brasil em junho. Vamos começar pelo Regional Norte. Dia 1º de janeiro de 1950 e jogo em Rio Branco, capital acreana, entre as seleções do território do Acre e do território do Guaporé, atual estado de Rondônia. E o Acre venceu o Guaporé por 1-0, gol de Valdemar. A volta foi jogada no dia 8, em Porto Velho, atual capital rondoniense, e a seleção do Guaporé venceu pelo placar de 3-0, gols de Nésio, do extinto Ipiranga de Porto Velho, Pirralho e Braulio, ambos do extinto Ferroviário de Porto Velho. Como houve uma vitória para cada lado, foi necessária a prorrogação, e nela o Guaporé venceu por 1-0, gol de Braulio, do Ferroviário de Porto Velho, e garantiu a classificação. A seleção do Guaporé teria como nova adversária a seleção do Amazonas. E o jogo de ida aconteceu em Porto Velho, no dia 22, com vitória dos amazonenses pelo placar de 4-1. Gols de Pacamã, do Ferroviário de Porto Velho, para o Guaporé, e 2 de Pedrinho, do Nacional, e 2 de Paulo Onetti, do Fast Club, para o Amazonas. A volta aconteceu no dia 26, em Manaus, e as equipes empataram em 2-2. Gols de Elcio Senna e Smith, ambos do Nacional de Manaus, para a seleção do Amazonas, e de Bichara, do extinto Vasco de Porto Velho, e Tracajá, do Ipiranga de Porto Velho, para a seleção guaporense, resultado que garantiu a classificação aos amazonenses. No dia 15, as seleções do território do Amapá e do estado do Pará se enfrentaram em Macapá, e os paraenses venceram por 1-0 o gol de Norman, da Tunaluso. A volta foi disputada em Belém no dia 22, e a seleção do Pará garantiu a vaga ao bater os amapaenses por 3-1. Gols de Hélio do Paysandu, Juvenal e Daniel a favor do Pará e de Cabeção a favor do Amapá. Em Teresina, no dia 15, duelaram-se as seleções do Piauí e do Maranhão, e mesmo fora de casa, os maranhenses venceram por 4-2. Gols de Mariscal 2 vezes para a seleção piauiense e Ananias do Motoclube 2 vezes, Batistão do Motoclube e Nezinho do Maranhão Atlético para a seleção maranhense. A volta se deu no dia 22, em São Luís, e o Maranhão venceu o Piauí por 8-0. Gols de Ananias do Motoclube 2 vezes, Dirson do Maranhão Atlético 2 vezes, Mercy do Motoclube 2 vezes, Jejeca do Motoclube e Galego do Motoclube, resultado que garantiu os maranhenses na próxima fase. Dia 29 e o Clássico Nortista, em Manaus, entre as seleções do Amazonas e do Pará, em Manaus, e as duas equipes empataram em 3-3. Gols de Hélio do Paysandu e Linhares 2 vezes para a seleção paraense e 3 de Paulo Onetti do Fast Club para a seleção amazonense. A volta aconteceu no dia 5 de fevereiro em Belém, e a seleção do Pará confirmou a classificação ao vencer a do Amazonas por 4-1. Gols de Hélio do Paysandu 2 vezes, Manuel Pedro do Paysandu e Jaime do Clube do Remo para a seleção do Pará, e de Paulo Onetti do Fast Club para o Amazonas. No dia 29, houve também o duelo entre as seleções do Maranhão e do Ceará, disputado em São Luís, e as duas equipes empataram em 1-1. Gols de Tidão, do Sampaio Corrêa, para os maranhenses, e de Tipuã para os cearenses. O segundo jogo se deu no dia 5 de fevereiro, e a seleção do Ceará bateu do Maranhão por 1-0. Gol de França, do Fortaleza, garantindo os cearenses na próxima fase. Classificadas, as seleções do Pará e do Ceará se enfrentaram no dia 12 de fevereiro em Belém,
e os paraenses venceram por 3-2. Gols de Kiba, do Remo, Juvenal e Marido, do Remo, a favor da seleção paraense, e de Pipio e Alfredinho, ambos do Ceará, a favor da seleção cearense. A volta aconteceu em Fortaleza, no dia 18, e as duas equipes empataram em 2-2. Gols de Aristóbulo, do América de Fortaleza, e Alfredinho, do Ceará, para a seleção cearense, e de China, do Remo, duas vezes, para a seleção paraense. Resultado que consagrou a seleção do Pará como campeã do Regional Norte e com vaga garantida nas quartas de finais do campeonato. Agora vamos para o Regional Nordeste, no dia 8 de janeiro, e o duelo em Natal entre as seleções do Rio Grande do Norte e da Paraíba, que terminou empatado em 2-2. Gols de Humberto, do América de Natal, e Arlindo, do ABC, para a seleção potiguar, e de Araújo, do 13, e Moreno, para a seleção paraibana. A volta foi jogada em João Pessoa, no dia 15, e a seleção paraibana venceu a do Rio Grande do Norte por 2-0. Gols de Josias e Albano, do ABC, contra, garantindo os paraibanos na fase seguinte. Nas mesmas datas, jogaram as seleções de Alagoas e de Sergipe, sendo o primeiro jogo em Maceió e encerrado com empate em 1-1. Gols de Arédio, do CRB, para a seleção alagoana, e de Jolindo, do Sergipe, para a seleção sergipana. A volta foi jogada em Aracaju, e a seleção de Sergipe garantiu a classificação ao vencer os alagoanos por 2-1. Gols de Essinho, do Olímpico de Aracaju, e Jolindo, do Sergipe, para os sergipanos, e de Castelar, do extinto Barroso de Maceió, para os alagoanos. Classificada, a Paraíba teria o confronto diante da seleção de Pernambuco, tendo sido o jogo de ida, disputado no dia 22 de janeiro, em Recife, e Pernambuco venceu a Paraíba por 5-3. Gols de Eloy, do Santa Cruz, Alheiros, do Sport Recife, e Guabeirinha, do Santa Cruz, 3 vezes, a favor da seleção pernambucana, enquanto que a favor da seleção paraibana anotaram Giovani, 2 vezes, e Zé Pequeno, do 13. O segundo jogo se deu no dia 29, novamente em Recife, e a seleção de Pernambuco garantiu a vaga ao bater a da Paraíba por 2-0. Gols de Arquimedes e Guabeirinha, ambos do Santa Cruz. Na outra chave, a classificada seleção de Sergipe faria o duelo diante da seleção da Bahia, sendo os dois jogos disputados em Salvador. O primeiro jogo, no dia 22, terminou empatado em 1-1. Gols de Dário, do Vitória, para a seleção baiana, e de Jolindo, do Sergipe, para a seleção de Sergipe. A volta aconteceu no dia 29 e os baianos garantiram a classificação ao bater os sergipanos por 4-0. 2 gols de Carlito, do Bahia, e 2 de Chaves, do Ipiranga, de Salvador. A final do Regional Nordeste seria o clássico entre as seleções da Bahia e de Pernambuco. O primeiro duelo aconteceu no dia 5 de fevereiro, em Salvador, e a seleção da Bahia venceu por 2-1. 2 gols de Exaltino, do Bahia, a favor dos baianos, e Alheiros, do Sport Recife, a favor dos pernambucanos. A volta se deu no dia 12 de fevereiro em Recife, e as duas equipes empataram em 2-2. Gols de Amorim, do Náutico, e Zildo, do Sport Recife, para a seleção de Pernambuco, e de Detinho e Chaves, ambos do Ipiranga de Salvador, para a seleção da Bahia. Resultado que coroou os baianos como campeões do Regional Nordeste e com vaga garantida nas quartas de finais. Agora vamos para o Regional Central-Sudeste. Dia 8 de janeiro e jogo em Cuiabá, entre as seleções de Mato Grosso e de Goiás, que terminou com vitória dos goianos por 3-1. Gols de Uirton para a seleção mato-grossense e de Dimas, do Atlético Goianiense, 2 vezes, e Zé Paula para a seleção goiana. A volta ocorreu no dia 15, em Goiânia, e Goiás e Mato Grosso empataram em 2-2. Gols de Cisquinho, do Goiânia, e Dimas, do Atlético Goianiense, para os goianos, e de Bugrinho e Rubens para os mato-grossenses, resultado que deu vaga à seleção de Goiás. Classificada, a seleção goiana teria como oponente a seleção de Minas Gerais. E o jogo de ida aconteceu no dia 22 de janeiro, em Belo Horizonte, e os mineiros venceram por 5-0. Gols de Vaguinho, do América Mineiro, Aloísio, do Siderúrgica de Sabará, 2 vezes, e Murilinho, do Atlético Mineiro, 2 vezes. A volta foi jogada no dia 29, novamente em Belo Horizonte, e dessa vez a goleada foi ainda maior, 6-0. Gols de Nível, do Atlético Mineiro, Aloísio, do Siderúrgica de Sabará, Murilinho, do Atlético Mineiro, 3 vezes, e Alvinho, do Atlético Mineiro, e vaga garantida a Minas Gerais. Na outra chave haveria o duelo entre as seleções do Espírito Santo e do Estado do Rio de Janeiro, que, claro, não englobava a cidade do Rio, capital federal, representada pela seleção carioca. O primeiro jogo aconteceu em Vitória, no dia 22 de janeiro, e os capixabas venceram por 4-2. Gols de Tom, Lucas, J. Neves e J. Pedro a favor da seleção do Espírito Santo e de Hugo e Orlando a favor da seleção fluminense.
A volta foi disputada no dia 29, em Niterói, antiga capital fluminense. E a seleção do estado do Rio venceu o Espírito Santo por 2-1. Gols de Hugo e Vadinho para os fluminenses e de J. Pedro para os capixabas, o que levou o duelo para uma prorrogação. E nela, o Rio de Janeiro venceu por 1-0, gol de Rapadura, e avançou de fase. Classificadas, as seleções Fluminense e Mineira se enfrentaram no dia 5 de fevereiro em Niterói, e o Rio de Janeiro venceu por 2-1. Gols de Isaías e Orlando para a seleção do estado do Rio e de Murilinho do Atlético Mineiro a favor da seleção mineira. A volta foi jogada no dia 12, em Belo Horizonte, e a seleção mineira venceu a Fluminense por 4-3. Gols de Lauro duas vezes, Alvinho e Nívio, todos do Atlético Mineiro, enquanto que para a seleção do estado do Rio anotaram Adinho, Rapadura e Orlando, resultado que levou para uma prorrogação, e nela os mineiros venceram por 3-0, sendo 2 gols de Murilinho do Atlético Mineiro e um de Aloísio do Siderúrgica de Sabará, ficando com o título do Regional Central-Sudeste e vaga nas quartas de finais. Agora vamos para o Regional Sul, dia 22 de janeiro, e jogo em Curitiba, entre as seleções do Paraná e de Santa Catarina, e os paranaenses venceram por 6-1, 3 gols de Jackson do Atlético Paranaense, um de Miltinho do Coritiba, um de Altevir do extinto Ferroviário de Curitiba e um de Neno do Coritiba para a seleção do Paraná, e um de Teixeirinha do Avaí a favor da seleção de Santa Catarina. Dia 29, e jogo da volta em Florianópolis, e mesmo fora de casa, a seleção do Paraná goleou de Santa Catarina por 8-0. 3 gols de Jackson do Atlético Paranaense, 2 de Neno do Coritiba, 2 de Rosinha do Ferroviário de Curitiba e um de Miltinho do Coritiba, resultado que fez a seleção do Paraná avançar de fase. A final do Regional Sul seria entre gaúchos e paranaenses, e o primeiro jogo aconteceu no dia 5 de fevereiro em Porto Alegre, e as duas equipes empataram em 1-1. Gols de Balejo do Grêmio para a seleção do Rio Grande do Sul e de Jackson do Atlético Paranaense para a seleção do Paraná. A volta se deu no dia 12 em Curitiba, e mesmo fora de casa, a seleção do Rio Grande do Sul bateu do Paraná por 4-3. Gols de Jackson do Atlético Paranaense 3 vezes, a favor da seleção paranaense, enquanto que para a seleção gaúcha anotaram Adãozinho do Internacional 2 vezes e Hermes do Grêmio 2 vezes, resultado que coroou os gaúchos como campeões do Regional Sul e com vaga garantida nas quartas de finais. 2 jogos abriram as quartas de finais no dia 26 de fevereiro. No Rio de Janeiro teríamos um duelo entre as seleções de Minas Gerais e do Pará, que terminou empatado em 1-1. Gols de Alvinho do Atlético Mineiro para a seleção mineira e de Hélio do Paysandu para a seleção paraense. Já em São Paulo houve o duelo entre as seleções do Rio Grande do Sul e da Bahia, e os gaúchos venceram por 2-1. 2 gols de Adãozinho do Internacional para os gaúchos e de Joãozinho do Galícia de Salvador para os baianos. Dia 1º de março, e o segundo jogo entre paraenses e mineiros, disputado novamente no Rio de Janeiro, e as duas equipes empataram em 2-2. Gols de China e Kiba, ambos do Remo, para a seleção do Pará, e de Murilinho e Lauro, ambos do Atlético Mineiro, para a seleção mineira. Na prorrogação, vitória mineira por 1-0, gol de Lucas do Atlético Mineiro e vaga nas semifinais. Dia 5 de março e o jogo de volta, entre baianos e gaúchos, novamente em São Paulo, e nova vitória do Rio Grande do Sul, desta vez por 4-2. Gols de Hamilton, do extinto Guarani de Salvador 2 vezes, para a seleção da Bahia, e Johnny, Gita, Hermes, todos do Grêmio, e Mujica do Internacional, a favor da seleção gaúcha, que se classificou. Os mineiros teriam pela frente os cariocas, enquanto que os gaúchos, os paulistas. Os jogos de ida das semifinais foram jogados no dia 8 de março. Em Belo Horizonte, a seleção de Minas Gerais recebeu a seleção carioca, que venceu por 4-2. Gols de Lucas do Atlético Mineiro e Ceci do Cruzeiro para os mineiros, e Ademir de Menezes do Vasco 2 vezes, Zizinho do Flamengo e Tesourinha do Vasco para a seleção do então Distrito Federal. Já em Porto Alegre, a seleção do Rio Grande do Sul recebeu a seleção paulista, e foi registrado o empate em 1-1. Gols de Mujica do Internacional para os gaúchos e de Baltazar do Corinthians para os paulistas. Os jogos de volta ocorreram no dia 12. No Rio de Janeiro, o duelo entre cariocas e mineiros foi vencido pelos cariocas por 3-0. Gols de Maneca do Vasco, Nestor do São Cristóvão e Chico do Vasco, garantindo o Distrito Federal da época nas finais. Já em São Paulo, a seleção paulista confirmou a classificação ao bater a seleção gaúcha por 6-1. Gols de Pinga da Portuguesa, Baltazar do Corinthians 3 vezes, Teixeirinha do São Paulo e Cláudio do Corinthians
a favor da seleção de São Paulo, e de Hermes, do Grêmio, a favor da seleção gaúcha. O primeiro jogo das finais, que será jogado em uma melhor de 3 partidas, foi disputado no Rio de Janeiro no dia 15 de março, e a seleção carioca bateu a seleção paulista por 4-0, 2 gols de Zizinho, do Flamengo, e 2 de Ipojucan, do Vasco. O segundo duelo se deu no dia 19, em São Paulo, e paulistas e cariocas empataram em 2-2. Gols de Cláudio e Baltazar, ambos do Corinthians, para a seleção paulista, e de Zizinho, do Flamengo, e Chico, do Vasco, para a seleção carioca. O terceiro jogo aconteceu novamente em São Paulo, no dia 22, novamente no Pacaembu, e as duas equipes empataram em 1-1. Gols de Baltazar, do Corinthians, para a seleção paulista, e do paulista Rui, do São Paulo, marcando contra a favor da seleção carioca, resultado que premiou a seleção da cidade do Rio de Janeiro com o título do Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais de 1950. A seleção carioca foi campeã do Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais de 1950 com Barbosa no Vasco no gol, Santos do Botafogo e Juvenal do Flamengo na defesa, Alfredo do Vasco, Eli do Amparo do Vasco e Bigode do Flamengo no meio-campo, Tesourinha do Vasco, Zizinho do Flamengo, Ademir de Menezes do Vasco, Maneca do Vasco e Chico do Vasco no ataque. E se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, aproveita agora a oportunidade, clica aqui embaixo no botão inscreva-se, não esquece de ativar o sininho e se você gosta desse vídeo, deixa aquele super like motivacional agora no final, beleza? Bem pessoal, por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau!